Olá! Olha, receber um diagnóstico, qualquer problema de saúde no nosso pet pode ser bem assustador, né? Hoje a gente vai mergulhar num dos diagnósticos mais comuns, os tumores mamários. A nossa análise toda é baseada num consenso científico para trazer a informação mais clara e mais atualizada possível sobre esse assunto que é tão, mas tão importante. Pois é, essa pergunta dá início a toda uma jornada, né? É um momento que, nossa, dá um medo danado em qualquer tutor. E é exatamente por isso que saber o que fazer, quais são os próximos passos, é fundamental. Vamos lá, a ideia aqui é transformar essa incerteza em conhecimento. Primeiro, vamos aos fatos. Tumores mamários são um tipo de tumor mais comum em cadelas e o terceiro mais comum em gatas. Ou seja, a gente não está falando de algo raro, muito pelo contrário, é uma realidade para muita gente, o que torna essa conversa ainda mais necessária. Ok, então tudo começa com a detecção. Mas o que exatamente a gente deve procurar? O toque, a observação, essas são as nossas primeiras ferramentas. Ao examinar o pet, a atenção vai para essas alterações. Podem ser nódulos, um só ou vários, talvez mais firmes ou até presos na pele. Qualquer sinal de inflamação ou gânglios inchados debaixo das patinhas da frente e de trás já acende um alerta. Mas olha, um ponto super importante. A ausência desses sinais não descarta um problema. A visita ao veterinário é que vai tirar a prova. É sempre o passo decisivo. Certo. Chegando na clínica veterinária, o mistério começa a ser desvendado. O primeiro grande passo é um processo chamado estadiamento, que vai funcionar como um mapa da situação toda. TMN. Pode parecer uma sigla complicada, mas é basicamente um mapa do câncer. O T de tumor nos diz o tamanho. O N de linfonodo mostra se ele se espalhou para os gânglios ali perto. E o M de metástase indica se já chegou em órgãos distantes. É uma forma bem lógica de avaliar a gravidade da coisa. No caso dos cães, o tamanho é um fator central. Olha só, tumores com menos de 3 centímetros são T1, entre 3 e 5, T2, e maiores que 5 centímetros, T3. Essa medida é uma das primeiras e mais importantes coisas para entender o prognóstico. Agora, para os gatos, as medidas são bem diferentes, são mais rigorosas. Um tumor T1 tem menos de 2 centímetros, e um T3 já começa com 3 centímetros. Essa diferença de escala é crucial, como a gente vai ver logo em seguida. Então, o ponto central é este. O que é considerado um tumor pequeno num cão já é classificado como maior num gato. Para os felinos, o tamanho é um indicador de prognóstico ainda mais crítico, sabe? Até porque a grande maioria dos tumores mamários deles é maligna. E essa frase ilustra perfeitamente por que o estadiamento é tão vital. A diferença na sobrevida entre um estágio inicial e um avançado é dramática. Detectar cedo, quando o tumor é pequeno e ainda não se espalhou, muda completamente o jogo. Agora, vamos para o laboratório. Depois que o tumor é removido na cirurgia, a análise continua, mas agora no microscópio. O objetivo aqui é entender como as células estão se comportando num processo que a gente chama de graduação. O patologista avalia basicamente 3 coisas para dar uma espécie de nota para o tumor. Primeiro, a formação de túbulos, que mostra o quão organizadas as células estão. Segundo, a variação celular, ou seja, o quão diferentes elas são umas das outras. E terceiro, a contagem mitótica, que mede a velocidade com que elas se dividem. Resumindo, quanto maior a nota final, mais agressivo é o tumor. O legal dessa imagem é que ela torna tudo isso bem concreto. Não é só uma tabela abstrata. É exatamente isso que o especialista vê no microscópio. Essas formas, essas cores, esses padrões, tudo isso conta a história do tumor e ajuda a definir qual o melhor caminho a seguir. Com o mapa do estadiamento e o boletim da graduação em mães, chegou a hora de planejar o tratamento. A cirurgia é quase sempre o primeiro e mais importante passo. O processo é bem lógico. Primeiro, remove-se o tumor. Depois, ele é analisado em detalhes para a gente entender o potencial dele. E com base nessa análise, se decide se outros tratamentos, como a quimioterapia, por exemplo, são necessários. E aqui, a gente vê outra grande diferença entre as espécies. Nas cadelas, a cirurgia pode ser mais localizada, adaptada para cada caso. Já nas gatas, por causa da alta agressividade dos tumores, a recomendação padrão é a mastectomia radical, removendo toda a cadeia de mamas para aumentar as chances de sucesso. A decisão de fazer quimioterapia não é aleatória, não.
Ela é indicada em cenários de alto risco, baseados justamente naqueles dados de estadiamento e graduação que a gente viu. O grau de agressividade e a prova de que o tumor se espalhou são os principais fatores que guiam essa recomendação, tanto para cães quanto para gatos. Bom, depois que o problema é tratado, o foco se volta para o futuro. Como a gente pode prevenir e qual a importância de continuar monitorando? Ah, essa é a famosa pergunta de $1 milhão, né? E a resposta de cara é sim, a castração ajuda. Só que tem alguns detalhes bem importantes aí no meio, ainda mais quando a gente olha para o que a ciência tem descoberto mais recentemente. Para as gatas, os dados são, nossa, impressionantes. E muito claros. Castrar antes do primeiro cio reduz o risco em mais de 90%. E esse benefício diminui drasticamente com o tempo. Isso mostra o poder que a castração precoce tem como ferramenta de prevenção nos felinos. É incrível. Já para as cadelas, a situação é um pouco mais complexa. Por muito tempo, a castração precoce foi vista como a principal forma de prevenção de tumores mamários, sem falar nos outros benefícios, como controle de população. Só que a ciência evolui. Estudos mais recentes começaram a apontar possíveis ligações entre a castração muito cedo e outros problemas de saúde em certas raças. Por isso, hoje, o consenso caminha para uma decisão mais personalizada, muitas vezes recomendando a castração entre o primeiro e o segundo cio. A ideia é equilibrar os benefícios e os riscos. É uma conversa fundamental para se ter com o veterinário. E depois do tratamento, a vigilância continua. Seguir um cronograma de acompanhamento bem rigoroso é essencial para detectar qualquer sinal de que o problema voltou, o mais cedo possível. É nesse momento que as chances de um novo tratamento dar certo são maiores. E a gente termina com essa reflexão. A medicina veterinária não é estática, ela está sempre mudando. O que aprendemos hoje nos mostra que o melhor cuidado vem de uma parceria informada, um tutor que busca entender e um veterinário que pode ajudar a aplicar essa ciência que não para de evoluir para o bem-estar de cada animalzinho de forma individual.